As farinhas brancas largamente utilizadas na confeitaria humana não devem fazer parte para a dieta dos pets. Isso porque eles não trazem aí nenhum desenvolvimento nutricional nessas dietas e também na confeitaria pet. E também pode prejudicar aí a saúde do seu pet, trazendo picos glicêmicos, favorecendo para a obesidade e também fornecendo aí calorias vazias na dieta. Por isso, a gente sempre deve priorizar na confeitaria pet a utilização de farinhas integrais, que vão trazer vários benefícios importantes, como fibras e até mesmo algumas vitaminas, minerais, que acabam aí sendo perdidos durante o processo de refinamento dessas farinhas. A gente já sabe aí que alguns tipos de grãos, como trigo, soja e milho, são potencialmente alérgicos para os cães. Mas um detalhe importante, tá, pessoal? Esses grãos aí, ele não deve fazer parte, do uso contínuo, diário, da dieta do pet. A gente sabe que isso acontece muito na indústria. Isso porque, por ter sendo as farinhas aí de menor custo e também muitas vezes sendo utilizado aí de subprodutos utilizados na indústria humana. Então, o que acontece é que muitas vezes algumas rações têm aí a quantidade muito elevada desse tipo de carboidrato na dieta do seu pet. Então, tome muito cuidado, porque ele pode ser responsável por grandes prejuízos na dieta do seu pet, no organismo dele. Algumas rações, elas têm aí em torno de 40 a 50% desses carboidratos, tá? Então, esses tipos de grãos, tanto de arroz, quanto de trigo, milho, soja, não é nem que eles não podem ser utilizados, eles não devem fazer parte aí da dieta total, a fonte total de carboidratos de uma dieta. Então, por isso que a gente precisa muito cuidar com esse uso contínuo, com o uso diário desse tipo de produto e também aí saber oferecer dentro da confeitaria pet. Bem-vindos, estava morrendo de saudade aqui de poder falar para vocês um pouquinho da nossa aula de hoje, aula sobre farinhas. Sejam bem-vindos. Vamos falar aqui especificadamente de vários tipos de farinha, as suas utilizações, os seus resultados e também aí a gente vai ensinar para vocês como fazer os blends, as misturas dessas farinhas aí para ter um bom resultado e também entregar aí um produto de qualidade e também, mais que tudo, pessoal, seja viável para a gente trabalhar, Então, falando aqui um pouco das farinhas, a indústria oferece uma grande quantidade de farinhas, tá, pessoal? Então, a gente acaba ficando até meio perdido, em quais utilizar na confeitaria pet. Farinhas integrais são muito bem-vindas na dieta. Como eu comentei aqui, a farinha de trigo branca, ela é considerada uma farinha que não tem nenhuma... é uma coisa vazia. Ela não tem nenhum valor nutricional, tá? Ela pode aí trazer complicações como os picos glicêmicos. Ela vai acabar favorecendo ainda para obesidade. Então, a farinha branca, mesmo ela trazendo um resultado incrível para as massas, então todo mundo aí sabe que ela é a farinha mais utilizada na culinária humana. Então, qual o objetivo, da farinha em qualquer tipo de petisco na confeitaria pet? Então, a farinha, ela que vai fazer a formação da massa, Ela que vai dar o formato, ela quem vai trazer a textura, a cor e a farinha também é responsável pelo sabor, tá, pessoal? Então, vou tomar uma aguinha aqui. Muita gente acha que a farinha aí é apenas para trazer estrutura, mas cada farinha vai trazer um sabor totalmente diferente para suas massas, Então, esse blend, essa mistura de farinha vai fazer com que você consiga colocar aí algumas farinhas com alto valor nutricional e que você consiga trabalhar uma massa ainda elástica, dependendo aí do resultado de cada petisco.
Então, essas farinhas, né? A gente tem algumas farinhas que são muito mais comuns, fáceis de encontrar em supermercados até mesmo, como é o caso da farinha de trigo integral. Essa nossa farinha, ela acaba sendo super versátil, uma ótima farinha para misturar em farinhas como farinhas de frutas, por exemplo, ou em farinhas de oleaginosas, como o caso da amêndoas e da farinha de amendoim, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, a farinha de trigo integral, ela contém muitas fibras, né? E ela vai trazer esse resultado de elasticidade para a massa. Então, no caso de biscoitos, por exemplo, a farinha de trigo integral, ela acaba sendo ótima para auxiliar você conseguir uma textura elástica, onde você nem mesmo precisa esticar a massa do rolo entre plásticos, né? Então, para quem ainda não sabe, né, dessa técnica, massas que ficam muito pegajosas ou muito quebradiças, né? Quando você não tem essa elasticidade, como o caso aí da farinha de trigo integral, você precisa colocar entre plásticos para conseguir passar o cortador e tirar ali a forma do cortador com perfeição. Porque se você faz esse processo direto em cima da bancada, ele acaba grudando e você tem uma dificuldade muito grande para tirar ele da mesa. Então, você fazendo essa mistura com 50%, tá, da farinha de trigo integral, você já vai conseguir esse resultado. Uma outra farinha, né, que a gente consegue encontrar em todas as versões, fina, em flocos, é a farinha de aveia. A farinha de aveia, ela também tem uma elasticidade ótima para as massas, também contém muitas fibras, né? E é uma farinha que você encontra num baixo custo e também encontra aí com tranquilidade em qualquer supermercado. Tanto a farinha de trigo integral quanto a farinha de aveia, né, a fina mesmo, você consegue aí ter esse resultado de elasticidade. Então, no caso de massas de biscoito, eu sempre recomendo você usar uma porcentagem de pelo menos 50% de uma dessas farinhas, tá? O restante, aí, esses outros 50%, você pode dividir em 2 até 3 farinhas. Então, a mistura da farinha de trigo integral com a farinha de aveia, por exemplo, ela traz um biscoito, aí, um resultado muito legal. O processo de secagem dessas farinhas também, a gente acaba aí tendo um prazo de validade maior, né? Que algumas outras farinhas que sejam mais oleaginosas ou que contêm um pouco mais de gordura. Então, essas farinhas, elas devem fazer parte do dia a dia de vocês. Tem muita gente que acaba aí não gostando da farinha de trigo integral, né, pessoal? Mas eu falo com tranquilidade para vocês, né? Como eu estava comentando aqui, né, no início, o que acontece, né, é que essas farinhas, esses carboidratos, eles não devem fazer parte da dieta total aí, né? Dos carboidratos totais de uma dieta diária. Então, assim, uma pequena quantidade, né? Ainda mais um cão que come uma alimentação natural, por exemplo, só vai trazer benefícios, tá? Outra farinha que eu preciso falar aqui para vocês é a farinha de arroz. A farinha de arroz também é muito fácil de encontrar, né? Só que muita gente acaba tendo medo de trabalhar com ela, por ela ser uma farinha que traz um resultado um pouco mais quebradiço, né? Então, se você faz uma massa, por exemplo, de bolo, apenas com a farinha de arroz, você tem um resultado bacana, mas ela acaba ficando uma massa um pouco mais esfarelenta, tá? Farinha de arroz, né? Ela é ótima aí para itens e biscoitos ou bolos personalizados de clientes que têm algumas restrições, né? A gente, no caso da Chef de Animale ali, a gente tem muitos clientes que têm restrições, não comem alguns tipos de farinha e já estão na alimentação natural. Então, a farinha de arroz, para quem já consome o arroz, acaba sendo uma alternativa incrível, né? A gente tem aí a farinha de arroz, tanto o normal quanto também a integral, né? Então, essas farinhas, elas são feitas realmente dos grãos de arroz, né? E o mais legal da farinha de arroz é que ela é uma farinha perfeita para você tonalizar ela. Então, no caso aí de um corante natural ou até mesmo de uma verdura, de uma fruta, né? Você consegue aí passar essa coloração, essas tonalidades de uma forma muito rápida e tem um resultado muito bacana. Então, Carol, você comentou aqui no começo, no caso dessas massas mais quebradiças. Então, eu conseguiria fazer um biscoito
sem fazer esse blend, sem essa mistura de farinha de trigo ou então a aveia, gente, a farinha de arroz ela funciona super bem, tá? O que acontece é que ela traz esse resultado um pouco mais quebradiço. Então, no caso de biscoitos, você precisa, né, se for usar apenas a farinha de arroz, fazer ela entre plásticos. Mas no caso aí para quando tem festas tematizadas com colorações, né, é muito tranquilo você usar apenas ela para fazer uma pequena quantidade. Eu sempre gosto de colocar essas opções porque quem está começando a trabalhar, né, comercializar biscoitos, por exemplo, se você vai fazer apenas um biscoito com farinha de arroz para venda, o seu tempo de produção é muito alto, né? No caso de biscoitos personalizados, seja por uma dieta específica ou então por um tema específico, a quantidade de produção é muito pequena. Então é sempre bacana aí a gente ter esse entendimento para poder fazer uma personalização. Nessa farinha de arroz, né, uma mistura de qualquer tipo de farinha em pó ou no vegetal, como por exemplo bater uma beterraba e usar como base líquida, né, uma beterraba e uma água para fazer um biscoito, né, com beterraba, ele vai aí tonalizar muito essa coloração. O único detalhe, né, que eu quero falar para vocês nessas tentativas de tingimentos de massa, tá? O que acontece? Se você coloca em alta temperatura, então você vai fazer um biscoito, né? Em vez de utilizar aí um vegetal, você vai usar a farinha, o pó, como no caso de pó de beterraba, pó de espinafre, enfim, a infinidade aí de opções que a gente tem. Você deixa aquela massa naquela coloração e se você assa em alta temperatura, a tonalidade vai acabar alterando. Então, sempre quando vocês querem deixar essa cor intensa em biscoitos, em massas, tá? Como a gente usa produtos que são corantes naturais, mesmo sendo em pó, gente, aquele produto ali ele foi desidratado, né? Então, seja aí uma fruta, uma verdura, ele é desidratado e ele é feito uma farinha. Quando ele é elevado a altas temperaturas, tá? Ele acaba aí dando uma oscilação na cor. Então, quando vocês forem fazer e quiserem deixar bem intenso, façam com o forno mais baixo que normalmente vocês estão acostumados, tá? Eu gosto de trabalhar entre 130 a 160 graus quando é para fazer uma tonalidade de algum produto e manter bem a coloração, tá? Então, uma dica aí para você não fazer um biscoito super colorido, principalmente aí no caso dos verdes, por exemplo, né? Quando é com espirulina verde, acaba ficando bem intenso. Mas se você usa tipo um pó de espinafre e acaba colocando aí em alta temperatura, vai ficar aquela coloração meio um verde musgo, né? Então, só a fim de conhecimento aí para vocês também, tomar um pouco de cuidado, porque acaba sendo frustrante, né? A gente, com o intuito de manter aquela coloração ali, acaba oscilando bastante. Então, e a farinha de arroz, ela também aí pode ser misturada com outras farinhas. Então, depende do resultado, né, onde a gente deseja. Então, tome um pouco de cuidado aí para fazer essa mistura. Se você adiciona dentro da farinha de arroz uma farinha de trigo integral ou então uma farinha de aveia, por exemplo, só a mistura dessa farinha, por ser aí uma coloração, né, mesmo sendo bem clara, ela acaba já tonalizando também, tá? Então, só meçam bem a quantidade aí de cada farinha. Se você quiser uma massa mais elástica, você vai precisar em torno de 50%, tanto da farinha integral quanto também ou aí da nossa farinha de aveia, tá? E agora, falar um pouquinho das farinhas que são um pouco diferentes, né? A gente já acabou comentando aqui da farinha de beterraba e de espinafre. Tem muitas dúvidas porque o pessoal acaba encontrando aí em lojas de produtos naturais ou até pela internet como pó, tá? Então, assim, pó ou farinha, tá, pessoal? É o mesmo produto. Então, só para quando vocês forem procurar e não causar nenhum tipo de dúvida, né? Então, o que são, né, as farinhas de frutas, de verduras? Esse produto, ele é desidratado, né? E aí feito com essa parte. Você consegue até mesmo fazer em casa esse tipo de farinha, tá, pessoal? Né? Em baixa temperatura, você desidrata o produto e você aí depois liquidificando ou processando, você vai ter essa farinha.
As farinhas, né, de frutas e verduras, o mais legal dela é que você acaba aí utilizando a matéria-prima como um todo, inclusive as cascas, né? Então aí a gente vai ter, né, além dos benefícios dessas farinhas, as colorações delas também são muito, muito interessantes. Então a gente vai encontrar farinha hoje, a gente tem tanta farinha no mercado que eu acabo pedindo um monte aí, muita coisa, a gente acaba ainda não conhecendo. Nossos alunos aí vão trazendo opções muito legais. Então vamos lá. Além da de beterraba, de espinafre, a gente encontra hoje no mercado farinha de morango, de pitaia, farinha de amora, farinha de laranja, farinha de cenoura. Então todas essas aí tem uma coloração muito bacana. Fiz um pedido também de uma farinha de milho roxo, tonalidade bem intensa, roxo bem intenso. Então assim, estão surgindo muitas e muitas e muitas opções no mercado. Farinha de jabuticaba também, pessoal, uma opção. Essas farinhas, elas não servem apenas para trazer a cor, a tonalidade, né, pessoal? Então, assim, as farinhas têm muito benefícios e elas podem ser usadas não apenas como corante, mas também como base seca nas suas receitas. Tudo certo, pessoal? Deu uma mexida na minha tela aqui, não sei se alguém puder me dar um ok, só que tá funcionando aí, pessoal. Então, continuando aqui, a questão das farinhas, né? A gente tá falando aqui das farinhas de frutas. Então, no caso do Red Velvet, por exemplo. Carol, eu posso não usar uma beterraba e usar apenas o pó, a farinha de beterraba? Você pode sim. O que acontece? Essas farinhas, assim como a farinha de arroz, ela também é um pouco mais quebradiça, tá? Então, é sempre interessante, quando você for fazer uma mistura, você adicionar aí outras farinhas, tá? Não usar apenas a farinha de frutas. As farinhas de frutas e verduras, né? Elas têm aí o sabor bem acentuado também. Então, além de o custo dessas farinhas ser muito mais altas do que eu já falei anteriormente, né? Você também não vai ter um resultado tão bacana assim se você acabar não misturando com outra farinha. Então, usem farinhas, né, misturadas, faça a sua própria mistura de farinhas. Eu já falei isso aqui uma vez, mas quero falar novamente para vocês sobre a padronização de receitas, tá? Assim que você trabalha com vários tipos de farinha, o que você pode fazer para ficar muito mais fácil na sua confeitaria pet é fazer a sua mistura de farinha, a sua mistura base de farinhas. Como assim, Carol? Como que eu vou fazer isso? Você vai usar uma proporção aí que você já está acostumado, né? Depois que você padronizar a sua receita. Então, por exemplo, eu fiz um biscoito onde eu utilizo aí uma porcentagem, 3 tipos de farinha. Vamos falar as mais comuns aqui. Então, eu uso 50% de farinha de trigo integral, 25% de aveia e 25% de farinha de arroz. Então, essa é a minha farinha, né? As minhas farinhas que eu vou utilizar na confeitaria pet. Em vez de você fazer toda vez esse cálculo de quanto que vai ser 50% dessa, 25% dessa e 25% dessa, você pode já fazer uma mistura dessas farinhas. Então, você vai ter o seu pote de blend de farinhas, né, pessoal? A sua mistura ali, o seu padrão. Então, você padronizando e mantendo, tendo qual a porcentagem de cada farinha e já misturando, vai ficar muito mais fácil no seu processo dentro da sua confeitaria pet, né? Então, essa farinha a gente pode usar como base para um biscoito, a gente pode utilizar como base dos cupcakes, bases do bolo, uma base de uma mistura para a gente fazer um bolinho ou um docinho.
Então, você tendo já essa mistura pronta, na hora que você for produzir, você vai precisar apenas da gramatura total. Você não vai precisar toda vez ficar pesando as 3 farinhas, tá? Então, a partir do momento que você cria a sua receita de farinhas, você acaba aí podendo fazendo esse processo anteriormente, já deixando tudo misturado e vai ficar muito mais fácil na hora que chegar os seus produtos. Então, nessa margem que eu falei aqui para vocês, imagina a gente fazer uma mistura com 5 quilos da farinha de trigo integral, 2,5 kg da aveia, 2,5 kg da farinha de arroz. A gente vai ter 10 quilos de farinha já misturados e muito fácil aí na hora de você porcionar e fazer todo esse processo aí dos seus petiscos. Além de você criar um padrão, né, para suas receitas. Então vai ficar muito mais fácil quando você for querer fazer um novo sabor, por exemplo, né? Eu faço essa receita com um sabor de maçã e lombo. Eu quero fazer uma de carne com beterraba. Então, vai ficar muito mais fácil você padronizar já tendo essa mistura de farinhas prontas, tá? Então, falando de outras farinhas que também tem muitos e muitos benefícios e são as farinhas menos utilizadas aí na confeitaria PET. A nossa farinha de amaranto, gente. Farinha de amaranto é incrível, tá? Ela tem aí 15%, tá, de proteínas de alto teor biológico. Então, a farinha de amaranto, ela funciona muito bem nos petiscos. Assim como farinha de quinoa, farinha de linhaça, né? A linhaça a gente tem a linhaça dourada e a linhaça marrom, tá, pessoal? Elas podem ser utilizadas aí com tranquilidade na confeitaria PET, tá? Então, assim, pensando que essas farinhas, né, elas passam por um processo térmico, né? Então, assim, no geral, essas farinhas são grãos ou são os grãos ou as verduras, então elas passam aí por esse processo térmico para fazer esse refinamento, diferente aí da farinha de trigo branca, né? Porque passa por várias e várias e várias linhas, né? Até chegar nesse resultado, tá? Ó, vamos lá. Você acha que o blend não torna a linha de biscoitos muito igual? Não seria interessante ter mais farinhas para a construção de cada sabor? Sandra, a gente tem que pensar na parte comercial, tá? Você não precisa ficar presa a apenas utilizar essas farinhas, mas você ter uma linha, né, dessa base aí de suas farinhas vai tornar muito mais fácil. Não que você precise apenas trabalhar com essas farinhas, tá? Você pode até ter adição de um pouco de outras farinhas em algum outro petisco, mas assim, a sua linha padronizada acaba sendo muito mais fácil nesse processo aí de produção, tá? Então, eu tô falando isso, né? Não é para vocês ficarem presos apenas a essa mistura de farinha de vocês. O que eu quero que vocês pensem com isso é que vocês podem manter uma padronização muito mais rápido no seu processo, tá? Então, assim, você pode ter 2 misturas, por exemplo, Sandra, de farinhas, tá? Mas padronizar é muito mais fácil, porque o sabor, a gente, né, a farinha, ela contém sim sabor, mas o sabor a gente pode mudar de uma forma muito mais rápida, mudando a proteína, mudando a fruta, mudando a verdura, tá, pessoal? Vamos responder um pouquinho aqui o pessoal. Polvilho doce pode ser usado em receita fria e consumido pelo PET? Pode sim, ele pode ser utilizado sem problema nenhum aí. O que acontece? Vai muito da quantidade, né? No caso aí, por exemplo, de um glacê, né? Um glacê PET, que a gente coloca uma pequena quantidade e ele é aí apenas uma base, né, pessoal? Não tem problema nenhum. Agora, claro, né, que você não vai colocar isso numa grande quantidade aí, só apenas ele em cima da alimentação, tá, pessoal? A Sandra, você disse que a quantidade base seria assim, e posso acrescentar algo diferente em cada sabor? É isso, já gostei. Sim, Sandra, você pode. O legal da padronização é que você acaba retirando aí uma etapa, né, pessoal, da parte de pesar, separar essas farinhas.
Não quero que vocês fiquem limitados a isso. Eu só estou falando, tá, pessoal, que é uma ótima opção, tá? Essa farinha de milho colorido, pode usar nas receitas? Pode sim. Na verdade, pessoal, um milho, ele também pode ser consumido pelos pets, né? Eu comentei aqui no início da nossa aula, né, como tem aí uma grande parte de pets, a gente já sabe disso, né, que tem aí, são considerados potencialmente alérgico para os pets, tá, pessoal? Mas isso é muito individual. Então, assim, um pet ele pode ter uma alergia, entende? A um tipo de proteína. Então, a gente só precisa aqui falar, né, especificadamente para vocês aí não terem dúvidas, tá, pessoal? A semente da linhaça precisa torrar, mesma questão aí que a gente estava conversando do polvilho, tá, pessoal? Qual é a quantidade? Eu acho sempre interessante, assim, dar uma torradinha na linhaça, até mesmo quando eu uso amêndoas, por exemplo, né? A amêndoas, ela não tem a necessidade, nem mesmo a farinha, né? Ela pode ser consumida crua. Mas no caso aí da gente usar lascas de amêndoas para fazer uma decoração ou alguma coisa nesse sentido, também gosto de dar uma torradinha. Eu vou te falar o porquê da torra, sem falar na questão da cocção de cada tipo de semente ou de farinha, enfim. Quando você faz essa torra, né, seja aí de uma oleaginosa ou até mesmo de outros produtos como a linhaça, você acaba, né, aquecendo os olhos, né, desse produto e ele acaba ficando muito mais atrativo para os pets também, tá? Então é muito interessante aí essa torre, porque você acaba aflorando ainda mais os aromas, né, deixando mais palatáveis e aí criando mais um atrativo nesse petisco para o seu pet, tá? Então é bem interessante sim para a gente poder trazer ainda mais e mais sabor, né, para esses petiscos. Agora falando, pessoal, né, além disso, tem, né, eu comentei aqui a infinidade de farinhas e frutas. Ainda existe aí, pessoal, farinha de banana verde, né? A farinha de banana verde pode ser feita com a casca, então a gente também traz muito nutrientes. A gente tem também a farinha de berinjela, que é muito legal, os pets adoram. O pessoal aí fica um pouco receoso por ela ser um pouco mais amarga, tá? Então, os pets gostam desse sabor, mas é claro que eu não vou fazer um petisco apenas com a farinha de berinjela, né? Então, sempre lembrem aí dessas misturas, né? Que é muito interessante. A gente traz bastante benefícios num único petisco e também a gente traz aí ingredientes totalmente diferenciados. Falar mais de mais uma farinha aqui, pessoal, que é muito, muito, muito interessante, que é a farinha de coco. Então, a farinha de coco você também encontra ela, a farinha de coco branca ou então a farinha de coco escura, né? A farinha de coco você consegue fazer em casa, né? Basta aí você ralar a polpa do coco, hidratar ela durante uns 15 minutos na água, depois você liquidifica, você vai coar, né, com um pano limpo, passando aí essa mistura. O líquido que sobra, você pode utilizar em bases líquidas em toda a confeitaria pet. E aquela polpa, você coloca dentro do pano, torce bem, deixa bem sequinho, coloca ele numa forma e você vai fazer o processo de desidratação no forno. Normalmente aí quando eu faço, eu coloco um pouco até mais alto que a parte da desidratação aí, né, que normalmente usaria 65, 70 graus, coloco em torno de 100 graus, estica, espalha tudo na forma, vai olhando a cada período para mexer, para não queimar e ele demora em torno de 3 a 4 horas para fazer essa torra, né. Depois disso, você apenas liquidifica, tá? E você vai ter aí um resultado incrível. Ó, a Sandra falando pra mim. O pessoal tem medo quando falamos de amendoim. O que dizer para convencer? Gente, amendoim, amêndoa, farinha de castanha de caju. Então, assim, falando dessas oleaginosas, tá? Num geral, os pets são enlouquecidos por essas farinhas. Porque elas já contêm aí um óleo, é muito atrativo para os pets, tá, pessoal? Então, o amendoim. O que falar do amendoim quando alguém pergunta sobre ele, né, pessoal? O amendoim é uma oleaginosa que traz muita energia para os pets, tá?
você consegue fazer uma pasta de amendoim incrível apenas com uma mistura de água quente, tá, pessoal? E você aí pode utilizar ele como recheio, como mesmo aquelas coberturas escorridas, o amendoim para enrolar docinho. Então, assim, o amendoim ele é muito versátil, tá, pessoal? Então, utilizem dele e tentem aí oferecer, às vezes até mesmo um petisco Sandra, que seja uma amostra grátis para os seus clientes, tá? Que seja feito com amendoim. A farinha de amendoim, diferente da farinha de amêndoas, tá? A gente não consegue utilizar apenas ela como base seca, tá? Que aí a gente acaba não tendo um petisco muito consistente, tá? Então, sempre quando vocês forem utilizar o amendoim, misturem outras farinhas. E no caso da farinha de amêndoas, que eu comentei aqui, a farinha de castanha de caju, de castanha de pará também é bem bacana, tá, pessoal? Aqui, na nossa região, ela acaba tendo um alto custo, então acaba não compensando tanto, né? Mas para quem mora mais aí para cima do nosso país, né, eu vejo vários alunos utilizando por causa do custo mesmo, né? E a farinha de amêndoas, por exemplo, ali essas farinhas, elas trazem amêndoas, gente, para quem nunca usou uma farinha de amêndoas, vale muito a pena. Primeiro que você não precisa de uma grande quantidade, tá? E segundo, que amêndoas, a farinha de amêndoas, ela traz um resultado para bolos muito, muito fofinho, tá? Ela é maravilhosa mesmo. Claro que a amêndoas, ela também tem um custo um pouco mais elevado, né? Mas a amêndoas, ela acaba sendo, assim, uma farinha para você ter uma carta na manga, sabe? Até mesmo um docinho, por exemplo. Às vezes a gente faz, aí vamos montar um docinho aqui comigo. A gente faz um docinho aí com uma base de tubérculo, tipo uma batata doce amassadinha, um pouquinho de proteína grelhada, moidinha, e a gente não consegue trazer aquela textura, aquele resultado bom pra gente conseguir bolear esse docinho. Então a adição da farinha de amêndoas vai trazer muito sabor, tá? E você consegue estruturar muito bem esse docinho. Outra farinha ótima para utilizar nessas situações é a farinha de aveia, tá, pessoal? Até mesmo em flocos. Em docinho eu adoro usar a aveia em flocos mesmo, tá? Fica bonito, fica aparente, dá para visualizar a aveia. Então, esse tipo de farinha são as farinhas aí que vocês precisam ter para colocar em algum petisco que você não conseguiu dar o ponto, estruturar ele novamente, trazer a textura, a consistência que você deseja, tá? Então, utilizem dessas farinhas. A gente tem várias opções no mercado. Eu falei aqui diversas farinhas hoje, mas tem muitas e muitas e muitas que a gente pode usar sim, e cada vez mais vão surgindo novas aí pra gente poder produzir. Essa farinha de milho roxo que eu comentei aqui e vi alguém perguntando aqui sobre o milho, eu nunca utilizei, não chegou ainda, fiz o pedido na terça-feira. Então não chegou ainda. Então, assim, quando eu vejo algum aluno me manda, ou sempre procuro muito na internet essa questão, alguma farinha totalmente diferente, eu sempre faço pedido para poder testar, né? Mesmo que a gente não vai colocar ela na loja, né, para venda e tudo, eu sempre tento testar elas para poder falar um pouquinho para vocês sobre cada resultado, né? Só a fim de informar vocês também, farinha de açaí, tá? Tá me surgindo muitas perguntas sobre a farinha de açaí. Farinha de açaí, farinha de uva não podem ser oferecidas, tá? Muito cuidado. Não vão apenas pelas colorações, muita gente quer trazer as cores, né? Então aí a gente tem outras opções, tá? Como no caso aí da farinha de açaí, farinha de uva, que tem essa coloração roxa. A gente tem aí, além da batata doce roxa, por exemplo, para fazer coberturas, a gente tem outras opções, como eu comentei aqui, como a amora, jabuticaba, né? Que tem já essa coloração bem, tonalidade bem intensa. Depois eu posto para vocês quando chegar a do milho, tá, pessoal? Vi para vender farinha de arroz flocão. É a mesma coisa, você conhece? Já vi, mas nunca utilizei, tá? Ela pode ser usada assim, né? Porque ela tem uma base de arroz na confeitaria Pet, tá, pessoal?
Vai ficar salva? Estou no trabalho. Vai ficar salva sim, pessoal. Vou deixar aqui no feed para vocês. Quero agradecer a companhia e qualquer dúvida que vocês tiverem sobre farinhas ou outros assuntos. Também, se vocês quiserem aí alguma aula diferente com algum tema, deixa ali como sugestão. Quem sabe aí, daqui a pouco a gente não aparece falando sobre esse assunto que você deseja. Obrigado pela companhia. Uma ótima quinta-feira a todos. E se vocês precisarem, é só me mandar. Beijo, beijo, beijo. Você também, Sandra, sempre uma queridona. Obrigado, viu? Obrigado por sempre nos acompanhar. Sandra, nossa aluna já há algum tempo, né? E sempre aí atrás de novas histórias. A gente sempre acaba falando uma coisa diferente nas lives, né, Sandra? Isso é super legal aí, que a ideia é cada vez mais trazer aí opções para vocês. Beijo grande e boa quinta-feira. Tchau, tchau.